A história de Jim Jones é um conto de advertência sobre o carisma descontrolado de um homem que, sob o disfarce de altruísmo, levou centenas à morte. Nascido em 13 de maio de 1931, em Crete, Indiana, a vida precoce de Jim Jones foi marcada por dificuldades e isolamento. Crescendo perto de Lynn, uma cidade onde quase metade dos negócios era dedicada à fabricação de caixões, Jones estava cercado por lembretes da mortalidade. Seu pai, um veterano da Primeira Guerra Mundial, ficou permanentemente incapacitado após um ataque com gás, e sua mãe, frequentemente ausente devido ao seu papel como principal provedora da família, tinha uma presença dominadora. O jovem Jones frequentemente lamentava: "Não recebi nenhum amor, eu não sabia o que diabos era amor." Esse sentimento de abandono e desejo de conexão moldaria grande parte de sua vida posterior. A infância de Jim Jones foi tumultuada, para dizer o mínimo. Ele falava de surras de seu pai, especialmente após trazer para casa um amigo negro. Em uma cidade onde se sentia um estranho, Jones muitas vezes ficava por conta própria. Foi durante essas horas sem supervisão que ele começou a explorar várias religiões. Uma vizinha gentil o apresentou ao cristianismo, despertando o interesse que o levou a frequentar serviços de várias denominações, de quáqueres a metodistas. Ao se aprofundar nos ensinamentos religiosos, Jones começou a pregar para outras crianças. Seu fervor e visões estritas, como sua desaprovação à dança, o tornavam uma raridade entre seus pares. No entanto, apesar de suas próprias lembranças de ser o lixo do bairro, muitos em Lynn o lembravam de forma diferente. Após os trágicos eventos de Johnstown, seus colegas de escola lembraram de um jovem reservado, apaixonado por medicina. Um colega até observou: ele falava em termos médicos o tempo todo. A personalidade magnética de Jones era evidente mesmo em sua juventude. Sua namorada do ensino médio relembrou uma vez em que ele encenou um funeral fictício para uma escola rival, cativando a todos com suas habilidades oratórias. Aqueles olhos penetrantes e cabelos negros como carvão, combinados com sua presença confiante no palco, indicavam o líder influente que ele se tornaria. À medida que crescia, as aspirações de Jones mudaram da medicina para a cura pela fé. Embora ele mesmo não tivesse convicções religiosas profundas, via a religião como uma ferramenta para disseminar suas crenças marxistas. Sua esposa, Marceline Marcy Boswell, com quem ele conheceu enquanto trabalhava em um hospital, uma vez comentou: "Dee usou a religião para tentar tirar algumas pessoas do ópio da religião." Essa abordagem paradoxal se tornaria uma característica marcante da liderança de Jones. Em 1952, Jones se tornou um pastor estudante na Igreja Metodista de Somerset, embora fosse abertamente crítico à posição da igreja sobre segregação racial. Em 1955, ele fundou sua própria Igreja Integrada, inicialmente chamada Asas da Libertação, posteriormente renomeada para Templo do Povo. Inspirando-se em Father Divine, um respeitado pastor negro, Jones começou a se ver como uma figura messiânica. Jim Jones recebeu o prêmio humanitário Martin Luther King Jr. em São Francisco, Califórnia. Janeiro de 1977. A reputação de Jim Jones cresceu, não apenas por seus ensinamentos religiosos, mas também por seu ativismo social. Em Indianápolis, ele defendeu a dessegregação de lugares públicos e usou sua igreja como refúgio para as populações vulneráveis da cidade. Mas havia um lado mais sombrio em seu ministério. Ele afirmava realizar milagres, usando adereços macabros como entranhas de animais para provar seus poderes divinos. E à medida que sua congregação crescia, também cresciam os rumores sobre seus relacionamentos inadequados com jovens congregantes. No meio da década de 1960, Jones sentiu a necessidade de um novo começo. Alertando sua congregação sobre uma iminente guerra termonuclear, ele os mudou para o norte da Califórnia. Lá, seu segmento explodiu. Milhares foram atraídos por suas mensagens anti-guerra e anticapitalistas. Leslie Wagner Wilson, ex-membro, lembrou: "Ele era um mestre da manipulação, ele era tão apaixonado." Sua influência não se limitava a seus seguidores. Políticos locais reconheceram sua capacidade de influenciar votos, e até grupos ativistas como os Panteras Negras o apoiavam. No entanto,
Por trás das cenas, o comportamento de Jones tornou-se cada vez mais errático e abusivo. Ele se aproveitou de seus seguidores, tanto financeira quanto emocionalmente. À medida que os sussurros sobre sua má conduta se tornavam mais altos, Jones começou a elaborar um plano que o marcaria para sempre como uma das figuras mais notórias da história. À medida que a década de 1970 começava, Jim Jones encontrava-se em uma encruzilhada. Embora sua influência na Califórnia fosse inegável, com uma congregação que supostamente chegou a 20 mil membros, as crescentes alegações de má conduta ameaçavam desfazer seu império. Jones, sempre o mestre manipulador, viu uma oportunidade para um novo começo, longe dos olhos curiosos da mídia americana e potenciais desertores. Sua solução? Uma comunidade utópica nas remotas selvas da Guiana, a qual ele nomeou Joneston. Joneston foi apresentada a seus seguidores como um santuário, um lugar onde eles poderiam viver livres dos preconceitos e corrupções do mundo exterior. Mas a realidade estava longe do paraíso que Jones havia prometido. Ao chegar em 1977, os quase 1000 colonos se viram em uma prisão criada por Jones. O complexo era fortemente vigiado, e a voz de Jones, amplificada por alto-falantes, tornou-se uma presença constante, ditando cada movimento deles. A vida em Joneston era árdua. Os colonos trabalhavam longas horas nos campos, muitas vezes com pouca comida ou descanso. A paranoia de Jones cresceu, e ele começou a conduzir testes de lealdade, onde os membros recebiam uma bebida que supostamente continha veneno. O objetivo era testar o comprometimento deles com a causa, e aqueles que hesitavam enfrentavam severas punições. O congressista norte-americano Leo J. Ryan, cuja investigação do líder do culto Jim Jones precipitou o massacre de Joneston. De volta aos Estados Unidos, a preocupação com o bem-estar dos residentes de Joneston aumentava. Histórias de abuso, lavagem cerebral e até ensaios para um suicídio em massa começaram a surgir. A mídia, que antes se encantava com o carisma e ativismo social de Jones, agora pintava a imagem de um louco, conduzindo seu rebanho à sua ruína. Foram esses relatos alarmantes que chamaram a atenção do congressista americano Leo J. Ryan. Com vários de seus eleitores entre os seguidores de Jones, Ryan sentiu o dever de investigar as alegações. Em novembro de 1978, ele liderou uma delegação à Guiana, acompanhado por jornalistas e parentes preocupados dos membros do Templo do Povo. A recepção em Joneston foi uma mistura de calor e tensão. Enquanto Jim Jones demonstrava hospitalidade, alguns residentes discretamente passavam bilhetes à delegação, implorando por ajuda para escapar. Sentindo perigo, Ryan decidiu partir mais cedo do que o planejado, levando consigo um grupo de desertores. Mas Jim Jones não estava disposto a deixá-los ir facilmente. Quando o grupo de Ryan chegou ao aeródromo próximo, foram emboscados pelos seguidores armados de Jones. O ataque foi brutal. Ryan, juntamente com vários membros de sua delegação e desertores, foram mortos. De volta a Joneston, o palco estava montado para uma tragédia de proporções inimagináveis. Jones, em um estado frenético, convenceu seus seguidores de que não havia saída. Ele falou de um destino terrível, de exércitos vindo para torturá-los. A única saída, ele alegou, era um suicídio revolucionário. O que se seguiu foi um massacre. Mais de 900 pessoas, incluindo 300 crianças, foram envenenadas com uma bebida misturada com cianeto. Aqueles que resistiram foram forçados a se injetar ou foram baleados. Jones, em um último ato de covardia, morreu de um tiro, provavelmente auto-infligido. A cena horrível do massacre de Joneston, onde 909 pessoas, incluindo cerca de 300 crianças, foram mortas. A descoberta do massacre de Joneston enviou ondas de choque ao redor do mundo. As imagens assustadoras de centenas de corpos, incluindo crianças, jazendo sem vida na selva da Guiana, ficaram indeléveis na memória coletiva. A magnitude da tragédia era impressionante. Até os eventos de 11 de setembro, Joneston detinha a triste distinção de ser o maior incidente de mortes civis intencionais na história dos Estados Unidos. No rescaldo imediato, surgiram perguntas. Como tantos puderam ser levados à morte pelas ilusões de um homem? E como os alertas sobre o comportamento cada vez mais errático de Jim Jones foram ignorados por tanto tempo?
Ex-membros falaram do medo que permeava o templo do povo, das punições dadas àqueles que ousavam desafiar Jones e da descida do líder do culto ao vício em drogas e paranoia. Mas, enquanto o mundo lidava com o horror de Joneston, era essencial lembrar das vítimas, muitas das quais foram atraídas por Jones por suas promessas de um mundo melhor. Muitos eram negros, buscando o refúgio dos preconceitos raciais da época. Eram indivíduos ansiando por um senso de comunidade, propósito e pertencimento. Jones, com sua personalidade magnética e promessas de uma sociedade utópica, ofereceu-lhes esperança. Tragicamente, essa esperança foi construída sobre uma base de mentiras e manipulação. O legado de Joneston é complexo. Por um lado, serve como um conto de advertência sobre os perigos da fé cega e os perigos do poder sem controle. Por outro lado, Joneston é um testemunho da capacidade humana de esperança, resiliência e busca por uma vida melhor. É um lembrete das vulnerabilidades que líderes carismáticos podem explorar e da importância do pensamento crítico e de questionar a autoridade. A tragédia também teve um profundo impacto na paisagem cultural mais ampla. Influenciou música, literatura e cinema, com artistas lidando com os eventos e suas implicações. Desencadeou debates sobre a natureza dos cultos, a psicologia do pensamento de grupo e as responsabilidades da mídia e do governo na prevenção de tais tragédias. No final, a história de Jim Jones serve como um lembrete contundente do custo humano da ambição desenfreada e dos perigos da lealdade cega. Destaca a importância da vigilância, do questionamento e de responsabilizar aqueles no poder. E permanece como um testemunho do espírito humano duradouro, mesmo diante de adversidades inimagináveis.